Olá, é bom estar aqui com você mais uma vez. Agora nós iremos fazer um pequeno estudo do profeta Ezequiel referente ao mês da Bíblia de 2024. Antes de começarmos a falar do profeta em si, eu quero fazer aqui uma correção. No último vídeo que eu fiz com relação ao mês da Bíblia, eu cometi um erro no período da vida de São Jerônimo. Eu tinha colocado que São Jerônimo tinha nascido em mais ou menos 347 depois de Cristo e tinha falecido em 1420. Viveu, segundo a minha informação passada, 1073 anos. Ou seja, viveu mais do que Noé. Que, segundo a Sagrada das Escrituras, Noé viveu por volta de 950 anos. Mas eu quero aqui corrigir, então, fazer uma errata, corrigindo essa data. Ele nasceu por volta de mais ou menos 347 depois de Cristo e morreu em 420. Ele viveu ao todo 73 anos. Corrigindo aqui a informação, nós iremos agora falar especificamente do profeta Ezequiel. Bom, nós iremos fazer uma introdução falando um pouco do profeta e da distribuição do seu livro. Ezequiel, como nós iremos ver, pertencia a uma tradição sacerdotal e possivelmente ele atuou como sacerdote no templo em Jerusalém. Dessa forma, podemos colocar ele como pertencente à aristocracia, essa que foi depois levada ao exílio sob o domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A sua vida pregressa como sacerdote, ela é minimizada e até mesmo quase que esquecida. O livro do profeta, apesar de depois ele descrever a construção do templo, numa visão sacerdotal, a sua vida como sacerdote não ganha muita relevância no contexto do livro. O profeta Ezequiel foi o primeiro a profetizar fora da terra de Israel. Isso significa uma grande mudança, se levarmos em conta que o profeta é de tradição sacerdotal. Outra coisa importantíssima, pegando essa base de ser sacerdote, ele reconhece a presença e a ação de Deus fora do templo em Jerusalém. Ou seja, o profeta vai reformular a sua compreensão de Deus a partir do momento que ele está fora de um contexto religioso do qual ele já pertencia. É uma nova interpretação teológica, é uma nova interpretação da presença e da ação de Deus no meio do povo. O período em que o profeta exerce seu ministério, ou no qual ele está inserido, foi um dos piores períodos da história do povo de Deus. O povo perdeu toda a sua estrutura religiosa, social e política. E segundo a compreensão do profeta, a ação salvadora de Deus contempla apenas aqueles que foram exilados. Dentro desse contexto, o profeta faz uma nova experiência de Deus. E logicamente depois ele irá transmitir essa experiência para o povo. O profeta entendeu que Javé é solidário com aqueles que sofrem as tempestades que sobrevêm à vida. Ao reconhecer que Deus acompanha aqueles que partiram para o exílio, isso muda a compreensão teológica do profeta. A palavra de Deus, a ação de Deus, não está fixa em um lugar, em um ambiente, mas ela acompanha e se solidariza com o povo, com aqueles que estão sendo escravizados. A palavra de Deus, a ação de Deus não está dentro de uma caixinha. Deus não está preso a um local, no espaço e no tempo, mas Deus está presente na vida e na história do povo, independente em que lugar o povo esteja. A atividade profética de Ezequiel
ela pode ser contada, segundo o profeta vai nos dar a pista, depois nós iremos ver isso com mais detalhe, ela está por volta entre 593 a 571 antes de Cristo. Ele exerceu a sua atividade profética antes e depois da destruição de Jerusalém em 587 antes de Cristo. O profeta, com o seu olhar clínico, crítico, ele percebe que o mal está alastrado em toda a sociedade, está espalhado em todos os lugares. A violência assume múltiplas formas e produz então no contexto social várias vítimas. Por exemplo, os pobres, os órfãos, as viúvas. A sociedade está corrompida. A violência não é algo que Deus permite. Deus não permite a violência. Mas a violência, sem dúvida nenhuma, é quando o ser humano se afasta de Deus, se afasta da presença e da ação de Deus. E dentro do contexto do livro, quem são os agentes da violência, da injustiça? É o rei, é o profeta, é o sacerdote, é o próprio templo no seu funcionamento. O mal está arraigado em todo o tecido social. E uma coisa interessante também que temos no livro, ele era um homem casado, perdeu a sua esposa. Mesmo aqueles que servem a Deus, aqueles que estão buscando caminhar com Deus, não estão livres de acontecimentos trágicos, acontecimentos do dia a dia, acontecimentos que atingem a pessoa humana. E mesmo nessa situação, o profeta está comprometido à causa da qual Deus o chamou. A profecia, ela é necessária, ora para chamar atenção, ora para fortalecer, ora para denunciar, nos deixar com a purguinha atrás da orelha, ora pregar a esperança. E para resumir aqui, nós vamos ver como que foi dividido o seu livro. O livro do profeta Ezequiel está dividido em 3 grandes partes. Dos capítulos 1 ao 24, o profeta vai lançar os oráculos contra Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32, os seus oráculos serão contra as nações. Os capítulos 33 ao 48 são os oráculos, então, de salvação. E aqui, para fazer só um paralelo, dentro da profecia, nós temos os 3 grandes profetas, né? Que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Se nós tomarmos esses profetas para ler, o que é possível perceber? Que Jeremias é condenação, Isaías é redenção, sempre dá esperança. Inclusive, tem os 4 relatos do servo sofredor. E o profeta Ezequiel é o meio termo entre os dois. Ele tem uma parte de condenação e tem uma parte de esperança. Agora, quero falar uma coisa com você. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas informações, se foram pertinentes a você, então eu peço que você comente, compartilhe, curta nosso trabalho, porque a nossa função aqui é apenas evangelizar e trazer um pouquinho mais de conhecimento a você, para que você se apaixone por esses personagens que a Sagrada Escritura nos traz para refletirmos e tentar tirar isso para a nossa vida. Fique com Deus, Deus abençoe, e no próximo vídeo nós iremos comentar um pouco do fundo histórico, como aconteceu esse exílio do povo de Israel pelos babilônios.